Sejam bem-vindos. Vocês estão em mais um vídeo falando sobre diversos assuntos, como é de costume de a gente estar abordando. E o Dois Dedos de Entendimento hoje vem trazendo o nosso querido professor Raimundo Mendes, da cidade de Horizonte, para discutir um tema que é bastante polêmico dentro dos meios teológicos. A gente vai falar nessa videoaula, nesse bate-papo filosófico sobre inferno. Seja bem-vindo, meu querido Raimundo Mendes, a este canal. Quero agradecer por você ter aceitado participar desse vídeo comigo e discutir de um tema que, cá entre nós, é bastante polêmico, não é isso? Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos que vão ouvir essa live que nós estamos gravando nessa noite. E realmente é um prazer eu estar aqui, na verdade, para falar desse assunto, porque esse é um assunto que até nos interessa falar mesmo, porque é um assunto muito mal interpretado. A teologia dos dias atuais interpretam esse assunto de maneira muito rasa e só no sentido literal, no sentido que se fala de Seol, inferno, lugares baixos, porém, ela tem um sentido mais profundo e nós vamos hoje bater na raiz da questão do que é o inferno, se ele existe, onde é que ele está, funciona onde, como que as pessoas vão acordar e ver que tem o inferno. Queira ou não queira, todos vão saber que ele existe e vai estar nele. Meu querido Raimundo, eu vi em uma entrevista sua, que inclusive eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, o link aqui na descrição do vídeo, onde você fala detalhadamente sobre 50 anos da sua vida dentro do sistema religioso. Eu queria logo de início lhe perguntar, dentro da sua trajetória de 50 anos aí dentro das denominações religiosas, você creia que existia um inferno como o sistema ensinava, ou você tinha um pensamento diferente? E se você também ensinava o que você pensava para as pessoas que faziam parte ali do seu ciclo, dentro do seu trabalho, dentro dessas denominações religiosas? Muito bom. Eu vou fazer uma pequena observação, que você falou que eu falei detalhadamente, e, na verdade, se eu fosse falar detalhadamente toda a minha trajetória do sistema, para você ter uma ideia, eu gastei 2 horas e meia falando só algumas coisas, mas eu não falei muitos pontos cruciais. Eu dei uma visão panorâmica por onde eu andei, o que eu andei fazendo, isso e tal. Mas se eu fosse falar detalhadamente, eu gastaria umas 5 horas, não estou com exagero, umas 5 horas para falar tudo. Mas eu falei algumas coisas. E a verdade nessa questão aí da teologia que ensina sobre o inferno, claro, se naquele tempo, quando eu tinha 17 anos, conheci o Evangelho, criei em Jesus Cristo, e criei de verdade, eu não criei de mente, só de conversa, eu criei de verdade mesmo, eu tenho provas evidentes que eu criei de verdade. É tão provável que vai fazer 50 anos eu estou aqui, ó, falando da mesma coisa ainda e não cessei, e só quando eu terminar essa vida, quando eu abrir os olhos, que alguém diz fechar, né? Mas eu vou dizer abrir, depois eles vão, quem vai ouvir o vídeo vai entender porque não é fechar os olhos, é abrir os olhos. Quando eu abrir os olhos, outra coisa não é morrer, quando eu acordar, entendeu? Essa é uma linguagem que nós vamos explicar no decorrer aí do vídeo. Então, na verdade, a gente ouviu muitas coisas na teologia que dá simplesmente um sentido literal, porém não diz na realidade o que é o inferno que Jesus falou. E nós vamos falar isso hoje de maneira clara, de maneira profunda. Eu sei que alguns quando ouvir esse vídeo, vai ficar assim meio preocupado, porque o inferno que ele sabia é o inferno imaginário. Entendeu? O inferno totalmente imaginário, não é real.
e nós vamos mostrar o inferno, onde é que ele existe, se ele existe mesmo, quem é que vai para lá, e o que vai acontecer, se tem aquele fogo mesmo, que diz que tem fogo, né? Onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, se isso é real, ou se isso é apenas uma metáfora. Nós vamos deixar essas coisas claras, né? Bom, eu fazendo aqui uma pesquisa para a gente estar abordando esse tema e procurei as etimologias das palavras. E eu venho logo de início aqui trazendo a etimologia da palavra inferno, né? A palavra inferno, ela tem sua origem na palavra latina, ou seja, ela é de origem latina, que ela veio antes do cristianismo, que significa lugares baixos. A palavra se modificou e se transformou em infernos, e na Bíblia foi usada para substituir, sem distinção, os termos gregos Hades e Geena, e o hebraico Seol, todos relacionados de alguma forma ao submundo ou mortos. Então, a gente observa, né, meu querido, que essa palavra inferno, ela não está nos originais da Bíblia. Ela é uma palavra latina. E a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, aramaico e grego, o Novo Testamento. Inclusive, aramaico é a língua que provavelmente Jesus falava, né? Que é o dialeto hebraico. Então, essa palavra inferno, quando nós lemos ela na BS, na Bíblia Sagrada, a gente está lendo uma palavra de origem latina, mas não inválida o significado dela. Não é porque não está nos originais que tenha invalidez no significado dela. Mas a interpretação sobre inferno é que eu, particularmente, eu acho um pouco, um quanto, muito fantasiosa. E vai de desencontro com o que Jesus falava. E a gente vai ver isso em alguns textos que a gente vai estar vendo durante o nosso vídeo, durante aqui o nosso bate-papo filosófico no 2 dedos de entendimento. Então, uma das palavras originais que está na Bíblia é a palavra Seol. Seol, ela é uma palavra hebraica. A gente vai encontrar aí no Velho Testamento. E ela significa literalmente sepultura. É retratada originalmente como a região dos mortos ou submundo dos mortos, de maneira genérica para toda a humanidade. Então, é nisso que o judaísmo antigo ele cria, no local aonde toda a humanidade ia. Então, Seol significa literalmente sepultura. É isso que eles que literalmente o judaísmo antigo ele cria. E Jesus usou também esse termo Seol dentro dos seus ensinamentos. A gente vai ver aqui e observar em Mateus 5, 22, que é uma passagem que eu destaquei aqui para a gente estar analisando, Jesus diz assim: mas eu lhe digo que qualquer um que se irá contra seu irmão sem motivos estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí imagine só, viu, meu querido Raimundo? Uma pessoa lendo esse versículo aí encontra bem no finalzinho do verso fogo do inferno. Quem lê dessa forma
vai interpretar que realmente existe um lugar que tem fogo literal, que atormenta os corpos, né? Mas observando o contexto, se a gente for pegar o contexto de Mateus 5, a gente vai observar que é um dos primeiros ensinamentos de Jesus, logo a primeira multidão que se envolve ali em torno de Jesus, Jesus começa a ensinar. E como os judeus antigos eles tinham essa percepção, essa noção de que só existia alma e corpo, e não existia um local que, pasmem vocês, que até hoje existe alguns desigrejados que não acreditam que exista um inferno, e realmente, diga-se de passagem, não existe, mas não existe da forma como o sistema ensina. Mas existe, pois é, sim. E nessa noite nós vamos explicar que existe e não existe, que tem fogo, mas não tem fogo, entendeu? Todas essas coisas. Que tem então, inferno, mas não é inferno. Exatamente. Continuando aqui a minha linha de raciocínio, então, como os judeus antigos, o judaísmo antigo não criam, não acreditavam que existia um estado de purificação mental, e só acreditavam em corpo e alma, aliás, corpo e espírito, e não na tricotomia corpo, alma e espírito, eles levavam simplesmente essa palavra Seol ao pé da letra, ipsis litteris, o que ela significava, que é sepultura. Então, morreu, vai para a sepultura. Não existe ali uma condição de interrogação da consciência humana. Então, como eles não criam, então Jesus ensinando eles ali, bem no iniciozinho dos primeiros passos ali de Jesus, mediante ao trabalho dele, ministerial dele, ele vai falar aqui para os judeus, que é para quem está direcionado essa fala de Jesus, sobre um julgamento. Ver que no versículo 22, ele diz assim, mas se lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão sem motivo, será sujeito a julgamento. Então, Jesus está falando no julgamento. E o judaísmo antigo, ele não cria que existia um julgamento da consciência humana, um julgamento dos erros humanos. E ele fala também que qualquer um que disser ao seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco para o fogo do inferno. Então, esse versículo em que Jesus está ensinando, ele está falando diretamente ao povo da sua época, onde não criam em um julgamento, onde não criam em uma purificação consciencial, onde não criam em um sinédrio. Então, Jesus começa o seu ensino aí nessa linha de raciocínio. Então, existe sim um tribunal, existe sim um sinédrio divino, existe sim um fogo do inferno, não literalmente do jeito que é ensinado aí, mas existe algo que a gente vai começar a entender no decorrer aqui de nosso bate-papo filosófico. E a gente vai encontrar diversos outros textos, né, meu querido Raimundo? Jesus fala em fogo de inferno, Jesus fala em inferno. Se a gente for fazer um levantamento de todos os textos da Bíblia onde Jesus fala em referente a isso, a gente vai passar aqui 2, 3 horas falando somente nessas passagens onde Jesus menciona. E eu escolhi aqui outra passagem que está lá
em Mateus 10, lá no verso 28, onde Jesus diz assim: mas não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, entendendo aqui o contexto de Mateus 10, a gente observa que ali é uma ordenança de Jesus aos 12 discípulos dele a cumprir o ID, né? A missão, a evangelização, que é a evangelização do reino, né? O anúncio do reino. Então, se a gente for observar aqui mais adiante, se a gente for pegar o texto todo e fazer um escrutínio aqui do contexto, a gente vai observar que Jesus falou que os discípulos dele iam ser mortos nas sinagogas, né? E apanhar nas sinagogas judaicas, né? E que não eram os discípulos dele ter medo, porque os discípulos dele, aliás, porque os religiosos só tinham o poder de matar o corpo, mas ele teria o poder tanto de matar o corpo como a matar a alma e destruir a alma no fogo do inferno. Então, essa palavra, quando ele usa fogo do inferno, penso eu que ele está se referindo à palavra Seol. A palavra Seol tem a conotação de destruição do corpo. Então, Jesus usou essa palavra Seol para tipificar a inexistência da alma. Como é bem notável aqui, onde ele fala que tem um medo daqueles que pode destruir tanto a alma e como o corpo. Quem pode destruir a alma só é o Criador. O homem pode destruir o corpo do outro, não é verdade, meu querido? Fazendo mal, matando, usando de instrumentos aí que fere o corpo humano, ele pode matar o corpo, mas agora a alma não. A alma, somente o Criador dela pode destruir. Então, a gente observa que essa passagem ele está se referindo a ele. É somente ele que pode destruir a alma. E também o corpo. O que deixa em... E quando fala aí em matar a alma e o corpo, aí onde é que fica o pensamento das pessoas que diz que a alma é imortal? Que é os que pensam que a alma é imortal, né? Imortal. Então nós diríamos que é imortal e não é. É e não é. Isso vai depender de onde que essa alma está, o que ela está fazendo, o que ela está seguindo para ela ser ou não. Contanto que só quem tem o poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno, que aí é o inferno, que não é esse inferno que foi falado aí, esse inferno que é propagado hoje no cristianismo. Para começar, eu queria dizer uma coisa aqui sobre ismo. Tudo que é ismo está fora do conceito de Deus. Porque ismo vem de judaísmo. Judaísmo, cristianismo, islamismo, aí lá vem ismo e mais ismo e mais ismo. Então, em qualquer lugar que tem ismo, tem essa questão aí ensinada sobre o inferno dessa maneira assombrosa, que põe medo nas pessoas. Então, o inferno que é falado é algo assim, que dá uma conotação de medo. Quando as pessoas até usam dizer, você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno. E Jesus não falou para assombrar ninguém, ele falou querendo dizer a realidade do que é o inferno. Só que eles não estavam querendo muito saber disso e Jesus não explicou, não disse os detalhes total do que é. Apenas fez uma comparação com o inferno que eles conheciam. O inferno que eles conheciam literalmente, com o fogo que eles conheciam. Então Jesus falou em fogo.
Mas, na verdade, é fogo que não é fogo. É inferno que não é inferno. É fogo que não queima, né? É fogo que não queima, entendeu? É fogo que também não é fogo que nunca se apaga. Se apaga sim, ele se apaga. Não Se existe fogo que apaga. nunca se apaga, né? Aquele que nunca se Isso. apaga, Jesus fez a comparação, aí alguém vai dizer assim, mas Jesus disse que nunca se apaga. Sim, mas era a cultura dos judeus que tinha o fogo do lixão lá de Jerusalém, que eles não deixavam apagar, eles iam botando mais lixo, mais lixo, mais lixo, e ele nunca apagava. Então Jesus usou essa linguagem para que eles entendessem. Fogo que nunca apaga. Exatamente. Mas o fogo que Jesus estava falando não é fogo. Agora você imagina você pensar na imatéria com fogo, que lá em matéria tem fogo, mas onde é que tem fogo? O fogo é aqui, porque nós temos necessidade de fogo aqui na Terra, na matéria, mas na imatéria não tem esse fogo. Não. Tem o fogo, que nós vamos explicar que, na verdade, não é fogo. Mas finda sendo pior que fogo, viu? Então, aqui, em Mateus 10, quando Jesus aqui se refere que pode destruir tanto a alma como o corpo, eu penso aqui que ele está se referindo a uma destruição, né? Uma destruição tanto do corpo, né? Do corpo material, do corpo físico, como da própria alma. E não Sim. um inferno dentro dos moldes teológicos judaicos cristãos. Então, vamos avançando aqui, que a gente tem mais alguns textos para estar dando uma analisada, né? A gente já viu aí a palavra inferno, a etimologia dela, o conceito dela, a gente viu que não é uma palavra que está dentro dos originais da Bíblia. Já vimos a etimologia da palavra Seol dentro da visão do judaísmo. E agora a gente vai ver aqui a etimologia do termo grego Hades, né? Que é o equivalente mais próximo à palavra Seol. O termo grego Hades é equivalente mais próximo à palavra Seol, mas é um engano achar que são termos sinônimos pelo seguinte motivo. O Seol é um termo encontrado apenas na Bíblia hebraica, por se tratar de uma palavra hebraica, né? E ela não tem as ideias mitológicas do Hades, que é um termo grego. Então, apesar de as palavras terem aí um significado bem próximo, mas as ideias que carregam essas palavras, viu, meu querido, são totalmente distintas. Aí a gente vai pegar para entender a cultura greco-romana. Hades, na cultura greco-romana, era um lugar, um submundo, né, onde existia lá um ser espiritual que também se chamava Hades, tanto o lugar como o deus lá do submundo se chamava Hades. O entendimento e a visão da palavra grega Hades, ela não tem nada a ver com a palavra Seol. Apenas significam quase a mesma coisa, que é lugares baixos, que é sepultura. Existem vários nomes aí destinados a estas palavras. A gente vai também observar, como você já tinha mencionado anteriormente, que Jesus ele usou várias metáforas para ilustrar o que seria realmente, de fato, o inferno. E uma delas aí é o Geena. O Geena é uma palavra hebraica, né? Que ela é Gei Ben Mignon, que é literalmente Vale do Filho do Ion. É um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém, que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Essas informações a gente vai encontrar lá no livro de Josué 15. Então, esse vale aí é um vale que é bastante conhecido, né? Muitas pessoas têm informação sobre ele.
era o Vale dos Filhos do Inhom, que era um local onde passou a ser incinerado lixo, mas também que outrora se faziam muitos rituais, né? Colocavam-se lá corpos, né? E o fogo que existia naquele lugar lá, que nunca se apagava porque eles lançavam constantemente lixos e corpos humanos e também enxofre. Quando não consumia os corpos, o fogo não consumia os corpos por completo, os bichos comiam. E a gente vai observar aqui uma passagem onde Jesus faz uma menção que leva a gente a crer que ele está fazendo uma comparação ao Geena, ao Vale do Guion, que está bem no livro de Marcos, bem lá no capítulo 9. Você consegue ler aí? Você tem condição de ler para a gente ou não? Marcos, capítulo 9, verso 43 a 48? Isso. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então a gente vai observar aqui, né, meu querido, que Jesus fala em diversas vezes aí no fogo que nunca se apaga. Então essa expressão, o fogo que nunca se apaga, está relacionado ao fogo do Vale do Inhom, que é o Geena. Né? Então, Marcos 9 está relacionado a uma tipologia que Jesus usou para metaforizar algo que consumiria, né, as consciências das pessoas. Até porque a ideia de inferno dentro da concepção teológica é de ir só depois que a matéria padece, não é isso? Sim. E não em vida. Então, um mundo espiritual não teria fogo literal para consumir nada. Pois é, mas as crianças ainda chegam a dizer assim, as crianças que eu digo, as crianças que tentam entender as coisas espirituais e não conseguem. Não, mas se Deus quiser, ele cria fogo onde ele quiser. Fica nessa coisa aí imaginária, né? Mas, na verdade, não tem. Nós sabemos que fogo mesmo, aqui o homem usa fogo para fazer as coisas, mas, na verdade, na imatéria, não tem necessidade de fogo, até porque lá não tem cozinheiro, lá não tem o que pôr fogo, tá entendendo? Essa é uma metáfora que Jesus usou, e daqui a pouco, quando vai chegar no ponto culminante, né, quando se terminar de falar dos textos, a gente vai entrar para o texto onde realmente vai dizer alguém que estava no fogo, né? E, na verdade, não era fogo, né? É isso aí. Então, a gente percebe que o texto aqui está sendo uma
tipificação, né? Jesus está usando aqui uma tipificação, está usando aqui o Vale do Guion, o Vale do Jena aqui, para fazer uma ilustração, tá, de algo que realmente existe. Mas a gente observa que, ainda entendendo o contexto aqui do texto, Jesus fala que se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado, entrar em que vida? Do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, essa vida que Jesus está falando aí, eu penso que seja a vida eterna, dentro de um linguajar bibiquês aí, né? A existência. Então, essa vida que ele está falando aí é a existência. Por que ele está falando isso? Pode continuar. Na verdade, Jesus está falando isso porque vida, isso aqui não é vida, isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma vida, mas podemos dizer que é uma vida holograma. Não é realmente a vida, porque essa vida aqui é uma vida que passa, uma vida que termina por alguns anos e depois é que vai ter a vida. Então, entrar na vida é entrar na eternidade com o direito de existir. Isso. Então, a gente observa aqui que esse cortar a mão aqui é figurado, porque lá na existência, onde a gente irá existir no mundo espiritual, lá não tem essa questão de coxo, de amputado as mãos. Então, tudo é uma figura... Não tem mão cortada lá. Não tem mão cortada, então a gente observa tudo que é um... Continue. Não tem ninguém lá sem mão e sem pé, não tem ninguém com o corpo imperfeito. Inclusive, esse corpo aqui, ele não vai para lá, certo? Então, e quando você corta sua mão ou corta seu pé, não significa que você cortou o pé da alma ou a mão da alma, né? Porque esse aqui é apenas um corpo físico, uma carcaça, né? Um tabernáculo, onde a gente habita, que tem tudo isso pela necessidade de se locomover assim andando, né? Mas na outra vida, na vida que realmente é vida, ela não tem essa de alguém estar coxo, morreu aqui, ele era coxo, lá ele vai ser coxo, não tem essa. Assim seria apenas uma mudança de esfera de uma para outra, do mesmo jeito, mas não é assim. Essa vida aqui é uma vida emprestada, essa é uma vida emprestada ao homem, para que o homem viva aqui um certo tempo, num crivo, para que ele seja testado e ele seja provado e ele prove se ele é digno de existir ou não existir. Certo? Pois é. Então, a gente observa que é realmente uma figura de linguagem, né? O texto deixa bem claro aqui que é uma figura de linguagem, que ele está falando referente ao Vale do Guion, como outrora a gente falou. Agora, também a gente pode entender que cortar, né, a mão aí, né, como ele está citando aí esse termo, se tua mão te escandalizar, pode ser em relação às nossas atitudes, né? Se a gente faz atitudes ruins, né, que a gente pare de fazer essas atitudes ruins para a gente... Pois é, eu quero fazer uma observação aqui em algo que é muito interessante nesse texto. Jesus disse que é melhor entrar com um só olho do que tendo os dois ser lançado na geena lá, conforme o entendimento dos judeus. E que se tornou um entendimento geral, porque o judaísmo é a mãe de todos os ismos.
Então, todos os outros cristianismos e todos os demais, eles levaram essa mesma interpretação do judaísmo para dentro das suas religiões, né? Então, o que acontece? Jesus disse, do que tendo um só olho, porque, na realidade, lá, aonde não é lá, a gente diz lá, mas é na imatéria, não é um lugar, lá, eu vou lá para aquele lugar, não é um lugar, é a imatéria, é um lugar ilimitado, numa esfera ilimitada e muito abrangente, que seria a esfera da onisciência, né? Então, saindo daqui, nós saímos da esfera da consciência e vamos para a esfera da... uma esfera mais elevada, que não é a esfera da consciência, mas é da inconsciência, quer dizer, é da onisciência, onde você passa a saber todas as coisas e ver todas as coisas. Então, e na verdade, lá só tem um olho mesmo. É o olho espiritual. Né? Quando se fala dos olhos espirituais, é uma metáfora também. Uma metáfora também. Inclusive, aqui é uma sombra somente. Na realidade, é lá. Que não é lá. Não é lá lugar, né? Mas é lá esfera, né? Então, é isso daí. É muito interessante conhecer essa linguagem, porque nós sabemos que esse fogo aí, que é um fogo simbólico, mas tem o fogo real. Daqui a pouco vamos falar dele, desse fogo real. E esse fogo real realmente dói. Ele arde, ele queima. Ele atormenta até. Certo? Então, eu acho que já ficou bem claro aqui a interpretação, o entendimento de Mateus 9, né, que não se trata de um local físico, mas sim uma tipologia que Jesus usou para ilustrar algo que realmente existe, né? Mas que não é material, e sim imaterial. Então, a gente vai avançar mais um pouco aqui dentro do nosso texto e a gente vai pegar um texto que, ao meu ver, é um texto áureo, né? Que é interpretado de diversas formas por várias linhas de raciocínios teológicos, que é o texto de Lucas 16, que é onde Jesus falava sobre o rico e o Lázaro, né? Então, a gente vai dar uma escrutinada no texto e entender realmente as linguagens que Jesus usou, o que é que ele quis realmente passar quando ele falou sobre esse homem rico e esse homem pobre, né? A dualidade aí, o grande contraste do rico e o pobre. Eu vou dar aqui uma lidazinha no texto para a gente espremer ele aqui e absorver a essência dele por inteiro. Vou pegar bem do verso 19, onde a gente já começa a ter uma ideia panorâmica do episódio em questão que Jesus narra. 19. Inclusive, professor Fábio, aí, nesse texto, vai ter exatamente o homem que estava no céu, entre aspas, e o homem que estava no inferno, né? E aí a gente vai ver qual a diferença de inferno para céu aí, e que tipo de fogo era esse que ele estava lá, né? Esse texto é muito claro, ele vai definir realmente se tudo isso aí é uma metáfora para o que será real,
ou se isso é literário, como as pessoas interpretam. Pode continuar. Muito bem. Vamos lá para a leitura. 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que fazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e tu atormentado. 26. Este é consolado e você é atormentado. Isso. Posso continuar? No 26. Isso, continue. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Pode continuar. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É um texto que é bastante discutido, né, dentro dos meios teológicos. E agora, como é que ficaria o rico no inferno? Pois E aí? É muito interessante o que Jesus fala, porque Jesus usa da sabedoria, disse que o rico vivia regaladamente. Ele era rico e vivia regaladamente vestido de púrpura e de linho finíssimo. Certo? E ele era um extremo e o Lázaro era outro. Todos os bens materiais, né? Todos os bens materiais, todas as regalias materiais, o rico tinha, né? Ele tinha tudo. E o pobre? E Lázaro? Pois é.
estava ao contrário, e ao contrário, assim, bem no outro extremo. Era o rico no extremo de riqueza e o Lázaro no extremo de pobreza, né? Certo? Era como se um não tivesse a ver com o outro. Ou seja... Era um contraste muito grande. Mas o Lázaro demonstrou que precisava do outro, mas ele não estava nem aí. Ele não sentiu nada, nenhuma comoção pela situação do Lázaro. Continuou vivendo na sua regalia. Eu quando falo essa metáfora, eu lembro, eu morava num lugar lá em São Paulo, que São Paulo tem muito mendigo, né? E eu morava num lugar que tinha uma área de cobertura embaixo, eu morava na parte de cima, e a parte de baixo era aberta, e alguns vinham para lá, inclusive nos pedir algumas coisas, né? Eles eram necessitados. E essa questão do rico e do Lázaro, é como que o rico, o Lázaro, na esperança, né, de receber alguma coisa, todo dia ele estava lá, de frente à casa dele lá, para ver se havia ele tinha uma esperança que podia ser que esse rico abrisse o seu coração para dar-lhe alguma coisa. E tem várias coisas que Jesus cita aí, né? E o rico passava e não fazia de conta que não estava vendo, porque vivia na sua vida regalada e não se preocupava com os outros. E isso aí é uma lição. As pessoas pensam que Deus não tem a ver muito com isso e cada um viva como puder e como der certo, e eu vou viver a minha vida. Mas o homem foi criado coletivamente. O homem não é um indivíduo. Ele foi criado numa coletividade, certo? E aí nós vamos ver como tudo isso daí era uma metáfora, na verdade, para representar a realidade do que é na outra vida, porque aí é o seguinte, tinha fogo, mas não tinha fogo. Segundo o rico, também queria que o Lázaro fosse molhar a ponta do dedo dele. Lá também não tinha água para ele molhar o dedo, para vir lá pôr na língua dele, né? E ele viu que não podia sair da situação. O que ele fez? Ele pediu para o pai Abraão. Por que pai Abraão aí? Porque ele não fala em Deus. Porque os judeus, antes do filho, do Deus, o Criador vir e se tornar um homem, como até hoje eles ainda continuam, eles crêem num Deus que o Abraão é filho de Deus e é o patriarca, é o pai deles, da nação, certo? Então eles creem nisso, então eles levam tudo ao literal e ao físico, leva tudo ao físico. Então por isso que é chamado pai Abraão, não fala em Deus aí não, fala só no pai Abraão. Porque eles só crêem no pai Abraão, eles não creem em Deus mesmo. Na verdade, os judeus até hoje não creem em Deus. Eles dizem que creem, mas eles não creem, porque eles não creram no Deus verdadeiro que veio e alguns, sim, alguns deles que são ainda judeus originais, que ainda têm uma visão diferente, uma visão diferenciada, eles são pessoas que crêem realmente, inclusive no Cristo, que é o Cristo original que nós falamos. Mas ele, por isso que aí fala só pai Abraão. Pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Ele só estava esperando no pai Abraão, né? Que o pai Abraão desse alguma ordem lá para o outro, né? Mas é muito interessante que não houve reação. Não houve reação para o outro vir fazer nada. Inclusive, ele não podia vir aqui também se comunicar. Ele não podia. E Jesus finalizou dizendo assim, se ainda que ressuscite um morto lá, eles não vão acreditar, então não adianta mandar. E ele aí estava no fogo, certo? Agora aí nós vamos entrar na questão de onde é que está o fogo e onde é que está o inferno, né? O que você acha, o professor? O fogo estava onde? E onde era o inferno? Pois é. A gente observa aí que
dentro da linguagem, onde o rico diz assim: diga a Lázaro, né, que molhe a ponta do dedo, né, para refrescar minha língua. A gente observa que é uma linguagem puramente poética. Primeiro, eles estão no mundo espiritual. Eles não estão no mundo físico. Então, essa metáfora, ela é tipicamente, notoriamente, algo para a gente ter uma percepção de sofrimento. A gente tem uma percepção de que o rico, ele estava numa condição de sofrimento grande. Agora, não é um sofrimento literal, é um sofrimento consciencial. Ver que será possível que ele só desprezou Lázaro, ele não cometeu outros erros, mas na purificação aí da consciência dele, no inferno consciencial dele, só aparece Lázaro. Só Lázaro. Lázaro é o epicentro do sofrimento dele. Isso deixa a entender que um dos maiores males que a gente causa e o mais cobrado para o Criador na nossa vida terrena é quando se refere ao nosso próximo. Ver que o rico era um homem que tinha bastante condições e Lázaro almejava ao menos saciar a fome dele nas migalhas que caíam da mesa dele. E ele era incapaz de acudi-lo nas necessidades materiais do pobre. Então, aonde pesou mais para o rico foi em referente ao materialismo dele, a falta de compaixão dele para com o semelhante dele. Então, onde está o inferno? O inferno aí não está em um lugar físico, está consciencialmente na consciência dele, e não em um lugar físico, aonde é ensinado aí, aonde é entendido que existe lá. Eu já ouvi, viu, meu querido, relatos ali de pessoas pensarem que existe os diabinhos lá, os anjos caídos, lá com os tridentes, colocava no fogo, esquentava e espetava lá para causar dor nas pessoas, ali nas almas que estavam ali naquele local de tormento. Então, a gente fazendo uma análise mais poética e trazendo mais um sentido do entendimento poético do que Jesus passou aí nessa metáfora, que realmente existe um inferno, mas esse inferno é consciencialmente. É consciencialmente, é na nossa consciência, perante aos erros que cometemos ao longo da nossa vida. Pois é. E Paulo disse assim: todos nós compareceremos todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta pelo que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Afinal de contas, nós temos esse corpo que é nos dado como um tabernáculo para a nossa alma e o nosso espírito habitar, mas o que fazemos, nós realizamos com o corpo. Embora que nós pensemos
que tudo que nós fazemos primeiro vem pelo pensamento, o pensamento é a janela da alma, a janela de entrada e de saída de tudo. Então vem primeiro o pensamento, depois em segundo lugar vem a emoção, você também não se emociona sem pensar. Uma pessoa que tem problema psíquico, ele não se emociona, ele age como instinto, como animal. Então, o que acontece? Como animal irracional, o que acontece? O homem pensa, o homem se emociona e o homem age. Então, o que acontece? O rico aí estava numa situação difícil, ele estava aí, esse aí era o inferno dele, mas não era o inferno físico, era a consciência. O fogo aí era a consciência ardendo. Quem está nos ouvindo agora e passou por situações difíceis na vida sabe disso, que quando fazemos algo que nos agrava muito, e que quando nós começamos a cair em si mesmo, que o rico aí só caiu em si quando estava no sofrimento. Aí começou a arder o fogo consciencial, ou seja, a consciência começou a arder, certo? Começou a arder. E outra coisa, existe aí uma matemática nessa coisa aí em relação à outra vida. A matemática do rico estava totalmente negativa. Ela não batia, porque ele não fez o que deveria ter feito, certo? E o Lázaro não tinha nenhum problema com a questão da matemática, porque ele não tinha chance de nada, ele era simplesmente uma pessoa que dependia dos outros, e se os outros não fizessem nada, ele não tinha como fazer, porque não tinha condições. E o rico aí estava no fogo da sua consciência, no fogo, o inferno aí é consciencial. Então, essa história de ir lá ao inferno, vai ser um lugar com fogo queimando, isso é muito infantil, isso é infantil e é falta de compreensão, de entendimento adequado, porque o inferno aí é consciencial, o tormento não é um fogo em você. Ele diz aqui, eu estou me queimando nessas chamas. Essa é a linguagem metafórica, nessa chama da consciência. Eu estou... isso aí que Jesus falou foi exatamente uma metáfora para mostrar que o camarada não é assim, ele saiu daqui para outra vida, não vai sentir nada, não vai ter... Ele vai ter, sim. Ele vai ter uma prestação de contas quando partir daqui, logo após o homem morrer. Com 72 horas, ele deixa esse corpo. Inclusive, é muito interessante falar nisso, que o homem, todos os que morrem, eles assistem o seu enterro, né? Isso é muito interessante. Os que morrem assistem seu enterro, sabe quem enterrou ele, sabe quem levou, e botou lá dentro, lá na cova, sabe tudo, é consciente de tudo, porque ele está ali. Porque são 72 horas para poder desligar o espírito da matéria, para poder cortar o fio que sustenta essa ligação nele, conforme Eclesiastes, né? E quando ele desliga realmente, é depois das 72 horas. Então ele vai estar ali. As pessoas sempre são enterradas. Hoje, inclusive, o pessoal só espera 24 horas, às vezes nem espera, dependendo do tipo de morte, né? Uhum. E, na verdade... o rico aí, ele estava totalmente consciente da sua situação e a sua consciência estava doendo. Esse era o inferno dele, era a consciência acusando, e ele pediu para que alguém dissesse para o pessoal dele, mas o problema é esse, é que depois que o homem ele acorda para outra vida, certo? Que ele passa a ver as coisas. Para quem não sabe, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Para quem não sabe, é bom saber que é o seguinte: nós, hoje, usamos pouco da nossa mente. Eu acho que ninguém usa nem 10% da capacidade que tem. Mas quando dormir ou acordar, porque dormir é só para quem vai para a inexistência,
e acordai para quem vai para a existência, na imatéria, quando a pessoa sai daqui, acabou a limitação. E eu gostaria de falar uma coisa aqui, professor Fábio, aproveitar para dizer algo aqui. As pessoas, no seu orgulho, pensam que quando ele sabe muito aqui, isso é muita coisa. Sabe? Eles se acham até orgulhosos e inchados na compreensão, quando sabe muita coisa aqui, fica orgulhoso. Mas se eu disser para você que o analfabeto, na hora que ele dormir, ou que ele acordar para outra vida, e você também, vocês vão estar tudo igual, ninguém sabe mais que o outro. Ah, mas eu sabia muito. Você sabia muito porque aqui você precisava de um certo cabedal de conhecimento para você agir no mundo dos homens e fazer alguma coisa. Mas na imatéria, o limite acabou-se, porque agora você não está mais no corpo. O corpo é o que limita. A nossa alma, ela é sem limite na questão da capacidade de pensar. Mas o que acontece? Aqui nessa vida, a nossa alma está involucrada em um cérebro. Ela está involucrada em um cérebro humano, de carne e sangue. É por isso que carne e sangue não é do reino de Deus. Porque se for para lá, vai com a mesma limitação. E não tem como. Então é o seguinte, eu estou aproveitando isso aqui, parece que está fugindo um pouco, mas não está. O que acontece? Não fique orgulhoso, porque você sabe muito aqui, porque eu lhe digo com toda certeza, quando dormir o sábio que sabia muito aqui, e a pessoa que era pobre que não sabia também muita coisa, isso também não significa que o pobre não possa saber. Mas aquele que não sabia, era analfabeto e não sabia, e aquele que tinha doutorado, pós-graduação, quando dormir, 0 a 0. Vai ficar 0 a 0. Acho que a condição, hein, meu querido, interrompendo aqui, acho que a condição para existir num plano espiritual não se refere a ter mais conhecimento ou menos. O privilégio de ter mais conhecimentos vai ser para esse plano material, né? Obviamente, você que se dedica a estudar mais, você, obviamente, vai ter um melhor emprego, vai ganhar mais. E quem se dedica a estudar as escrituras, muito pouco provável vai ser enganado por doutrinas humanas, por doutrinas de homens que só querem tirar proveito das pessoas. Então, o mérito de ter conhecimento aqui nesse plano material vai privilegiar para você não ser uma massa de manobra na mão dos povos maus, né, que manipulam as pessoas leigas aqui na Terra, falando popularmente aí nos líderes religiosos, né, como um todo. Mas que para existir no mundo metafísico, lá esse conhecimento ele vai ser zerado a nada, porque lá vai ter toda a ciência, lá as consciências vão estar com toda a ciência. E voltando um pouquinho para dentro do texto aqui que a gente estava escrutinando, a gente observa que o rico ele só foi se dar conta do mal que ele estava causando em omitir a ajuda necessária para o pobre, quando ele passou de um estado material para um estado imaterial. Ele saiu da matéria, foi para a imatéria, foi que ele foi dar conta de si que estava causando um grande mal àquele homem ao negar a ajuda. Então, mostra que na imatéria existe toda a ciência. Continue com certeza. A sua linha de raciocínio que eu interrompi. Com certeza. Na imatéria é que o homem vem a consciência de tudo, vem a ciência de todas as coisas. E quem sabe
que aquele rico lá, ele sabia muito. E com a sabedoria que ele adquiriu, ele conseguiu toda aquela riqueza que serviu para condenar ele. Serviu para botar ele no fogo do inferno da consciência dele. E é provável que sim. E o Lázaro, claro, ninguém pode afirmar que ele foi com conhecimento, mas certamente ele, se ele era um rico, muito rico, ele deveria ter muita ciência, mas usou a ciência aqui para o mal. E o que você é aqui é o que você vai ser lá, viu? Lá não há diferença. O que você era aqui, Deus julga as intenções. Deus julga as intenções. Aí a gente vê também aí a gente vê um contraste aí muito grande. Quando na vida material, quem estava de cima no patamar ali bem elevado era o rico. Sim. Não era? Agora, Sim. quando inverteu-se a situação, a esfera, quando saiu da matéria para a imatéria, quem estava na situação de um patamar elevado era o pobre. Com certeza. O pobre se tornou... O pobre se tornou rico e o rico se tornou pobre. Se tornou pobre. Exatamente. Quando mudaram de posição da matéria para a imatéria, o rico ficou pobre e o pobre ficou rico. Então, porque a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem, certo? A matemática do Lázaro estava somada positivamente, mesmo sem ter nada. E o rico, a sua matemática estava negativa. Então, é o seguinte, não é uma questão de ter ou não ter, de ser ou não ser, inclusive não é e é, porque o que o homem é aqui pode condená-lo para outra vida. Então, por aí nós vimos que o rico estava num tormento de consciência, porque é o seguinte, a gente tem que ser inteligente. Você acha que o cara lá dentro, se fosse fogo literal, dentro de poucos minutos, esse camarada estava sem condição de nada. E como é que ele teve todo esse diálogo aí? Não é? Porque ele teve todo esse tempo de diálogo aí. Se fosse dentro de uma chama de fogo, meu amigo, ele tinha se acabado lá mesmo. Então, é uma prova que tudo isso é metáfora. Agora, que o fogo da consciência, quando acende, é pesado, quem teve problemas na sua consciência sabe disso, sabe do que eu estou dizendo. O ser humano passa por muita situação na vida que, às vezes, a consciência dele chega, a não ser que ela esteja cauterizada, que foi o caso do rico, a consciência dele era cauterizada. Se não fosse a imatéria, ele não tinha caído em si. Ele só foi cair em si lá. Por quê? Porque aquele estava enganado. Enganado. Ele estava enganado aqui pelo seu cérebro, certo? Porque lá, quando ele usou a mente na sua potencialidade, aí ele ficou consciente, sua consciência estava ardendo, e ele agora estava procurando uma maneira de como se sair disso. Mas o pior, que tem outros textos das Escrituras, ou melhor, é que Jesus disse que nessas situações o camarada não vai sair do fogo enquanto não pagar toda a dívida. Tem um tempo determinado. Vai estar essa passagem aí, ela vai estar lá em Mateus 5, né? Mateus 5, então, onde Jesus fala que não sairá enquanto não pagar o último centavo, né? O último centavo. Eu quero findar minha palavra aqui, porque eu estou vendo aqui que o tempo já foi muito longe. Mas eu quero dizer o seguinte, que no homem existe um pendrive. Se você nunca viu falar, meu amigo, que você tem um pendrive em você, você vai ficar sabendo hoje. Você vai estar sabendo a partir de agora que quando Deus fez o homem, ele colocou um pendrive nele, viu? Eu estou usando uma linguagem de metáfora para poder exatamente você entender. Quando você quer gravar muitas coisas que você sabe que você não vai lembrar, onde é que você coloca? No pendrive, que antigamente era no CD, era no HD, e agora tem o pendrive que você coloca. Então, quando Deus colocou você aqui no mundo, não pense
que você não tem... Sabe aquela caixinha lá que o avião também tem? Que depois que há um desastre, vão pegar aquela caixinha que nem todos podem ter a capacidade de examinar, mas existem técnicos aprovados que eles têm a capacidade de examinar e vai saber qual foi as falhas? Pois é, Deus colocou em nós um pendrive e esse pendrive chama-se Espírito. E Espírito não envelhece, tá? Então, o que acontece? Está tudo gravado lá. E isso que estava acontecendo com o rico, sabe como é que se chama? Hologramação. Ou seja, estava sendo filmado a história dele na consciência dele. Porque estava lá no pendrive. Né? Estava tudo lá no pendrive. Quando ele dormiu, o pendrive rodou. Porque Deus é tão justo que ele fez isso, né? Que é para o homem não ter desculpa, né? Ah, senhor, mas eu não lembro disso. Mas como que você não lembra? Está aqui, ó. Está aqui, pode... Quer ver aí o momento? Aí roda o pendrive e você vê o momento. Então, o que acontece? O rico estava simplesmente olhando o que estava no pendrive dele, naquela hora, começou a ver todas essas coisas, e aí sua consciência começou a doer, porque antes não aconteceu. Então, na verdade, olha, fogo na imatéria não tem esse fogo, inferno na imatéria não tem esse lugar que foi criado aí para amedrontar. Inclusive, os cristãos têm um medo terrível do inferno, né? Os cristãos, no geral, eles são... As pessoas usam até seus dogmas e suas doutrinas para assombrar o cristão, que se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você conseguir aqui mesmo, já passar pelo inferno da sua consciência, hologramando os seus erros, repassando, revendo eles e ajeitar as coisas aqui, lá não vai arder. Mas se não, vai ter esse fogo. Com certeza, mas esse fogo é o fogo da consciência acusando. É um fogo consciencial. Não é um fogo aí que no mundo imaterial não vai ter esse fogo para queimar a pessoa assim como está dizendo. E a prova que o homem não estava dentro do fogo, que nesse diálogo todinho aí ele tinha... como que ele tinha resistido? Ele teve todo esse diálogo, toda essa conversa aí, e o Lázaro não falou nada. Sabe por quê? Porque havia um advogado a favor dele. O pendrive dele não tinha nada que rodar nem para ele, coisa nenhuma para ele ver, porque ele não tinha, a sua matemática estava positiva, e o rico estava com o armazenamento negativo. Então, o que ocorre? É que nós precisamos ter cuidado, porque tudo isso que Jesus falou são metáfora, mas é real. No mundo espiritual, as coisas são reais. Aqui não é real. Aqui é engano, aqui é sempre armadilha. Mas no mundo espiritual é real. Então, até aquilo que você foi aqui, e você não se dá conta que foi, quando abrir os olhos para outra vida, você vai ter a ciência daquilo, como aconteceu com o rico. Ele não tinha ciência. Ele pensou que estava tudo de boa, como ele tinha tudo, estava bem, acontece que ele ia estar bem. Mas quando chegou lá, o rico ficou pobre e o pobre ficou rico. Aí eu pergunto, você quer o quê? Qual é a escolha que você quer fazer? Você quer ser um rico que vai se tornar pobre ou um pobre que vai se tornar rico? Essa é a escolha que o homem sábio deve fazer. É aqui, mesmo que seja pobre. Não estou falando aqui de pobreza, que você seja um mendigo, não estou falando disso. Mas o rico era rico de orgulho, rico de coisas materiais. E coisas materiais não vai para outra vida. O que vai para outra vida está escrito lá no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que dormem desde agora no Senhor, para que as suas obras os seguem. As suas obras, o que vai seguir é as obras. Agora, as obras, com certeza, elas vão para lá. Sabe por quê? Porque as obras estão tudo armazenadas no pendrive para a gente dar conta. É isso aí. Como nós gastamos muito tempo, eu prefiro parar por aqui, mas é isso mesmo. Belíssimas palavras, belíssimo entendimento. Então é isso, eu acho que a gente já escrutinou bastante sobre esse tema, já deu para a gente ter uma noção do que é realmente inferno.
E eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do professor Akel, onde ele detalha e aborda mais essa questão de hologramação, dessa revivência dos nossos erros, em um vídeo muito específico, que é rehologramação, né? Então, eu vou estar deixando aqui o link desse vídeo aqui na descrição, e já agradecer o professor Raimundo por estar participando aqui desse vídeo comigo novamente, né? E também convidar vocês a estar conhecendo a Filosofia X, a estar participando das escolas de Jesus, espalhada aí nesse mundão de meu Deus, já são muitas escolas já espalhadas em todo o mundo. Inclusive, professor, desculpa, eu lembrei de uma coisa também. Se alguém desejar fazer alguma pergunta para nós, pode também deixar lá, né? Pode ir lá e deixar uma pergunta, porque às vezes você pode ter ficado com alguma dúvida, apesar do professor ter dito aí que vai deixar os links dos vídeos que você pode ouvir e que você pode ficar mais claro, mas também se quiser nos fazer uma pergunta, você pode fazer por escrito aí e depois a gente pode responder. Obrigado aí, professor, pela oportunidade que você me deu. Para mim foi muito bom estar aqui nesse tempo, né? E aproveitando o tempo. Na verdade, não é nem gastando o tempo, é aproveitando ele. Aproveitando o tempo. É isso aí. Então, o vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. É isso aí.